Boa noite, então. Eu sou Tatiana Martins, Relações Públicas e analista de comunicação da Embrapa. Também sou secretária-geral do Conrep Sexta Região e fundadora do Fórum. A ideia do Fórum de Comunicação do Agro nasceu num dos eventos do Lab de Comunicação ABERJ para o agronegócio, que é a nossa inspiração e apoio. Criado em julho de 2020, o Fórum já reúne cerca de 150 membros de norte a sul do país, com representantes de órgãos do governo, universidades, mídia, secretarias de agricultura, instituições e empresas nacionais e internacionais, entre outras. Convidamos vocês que nos assistem a participarem, caso ainda não sejam membros. Estamos no LinkedIn, Instagram e YouTube. Inscreva-se em nossas redes e engaje-se na campanha que estamos lançando. Hashtag Sou Comunicador do Agro. Sobre o propósito, o Fórum tem por objetivos debater ideias, trocar experiências e criar networking, buscando unir e fortalecer a comunicação e a imagem do agronegócio brasileiro dentro e fora do país. E por falar em debater ideias, nada melhor do que fazer isso por meio de um encontro com importantes lideranças do setor. Hoje, com muita honra, recebemos o deputado e presidente da FPA, Alceu Moreira, e o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara. Aproveitamos a oportunidade para agradecer todos os participantes do fórum aqui presentes, em especial a equipe líder deste evento, a Cindy Correia da IBA, a Cláudia Luz da FAMATO, a Eglane Nascimento e a Carlane Soares do Senar, a Lorene Souza da assessoria da MIPA, a Luciane Pacheco da Sem Cerimônia e o Lúcio Cavalcante da Embrapa Amazônia Ocidental. Nossos agradecimentos também aos parceiros do evento, Sem Cerimônias, Eventos e Turismo, pelo apoio na organização, e Press Manager pelo apoio na divulgação à imprensa. E deixamos para a final, nosso parceiro moderador do primeiro encontro, o Nicolas Vital, para apresentá-lo e passar o bastão dos trabalhos desta noite. Nicolas Vital é jornalista com mais de 15 anos de experiência e passagem por algumas das principais revistas de economia, negócios e agronegócios do país, como Exame, Isto é Dinheiro e Dinheiro Rural. Foi vencedor do Prêmio Abril de Jornalismo em 2012 e do Prêmio Massey Ferguson de Jornalismo em 2018. É autor do livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, publicado pela editora Record, e curador do Lab de Comunicação para o Agronegócio da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERJ. Nicolas é também membro do nosso Fórum de Comunicação do Agro. Lembrando que hoje é o Dia da Comunicação Empresarial, então, parabéns para o Nicolas, parabéns para todos os comunicadores. Com a palavra, Nicolas Vital. Boa noite, Tatiana. Obrigado pelo convite aí para moderar esse debate tão importante aí de hoje. Parabéns para todos os comunicadores, né, que fazem parte aí do nosso grupo e também para os que não são comunicadores oficiais, mas que promovem aí o nosso agronegócio no dia a dia, né? Caso dos nossos dois participantes de hoje. Antes de eu apresentá-los, eu vou fazer uma breve introdução aqui do modelo do evento, né? Que, como você mesmo disse, a ideia do fórum surgiu lá dentro do Lab de Comunicação da ABERJ, que, na verdade, é um fórum de discussão para a gente, enfim, destacar as boas ações, entender onde a gente pode melhorar e, enfim, tentar agir de alguma forma para a gente mudar a imagem do agronegócio perante a sociedade. Então, a ideia aqui é que seja um grande bate-papo com os nossos dois convidados. A ideia é que a gente tenha mais ou menos umas 3 perguntas iniciais, com até 5 minutos para as respostas, né, para que a gente tenha tempo de explorar mais temas. E depois disso, a gente vai abrir também para perguntas dos espectadores, né, que estão acompanhando a gente pelo YouTube hoje. Então, você que está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida durante o evento, tiver algum questionamento, pode mandar pelo chat do YouTube. A gente vai, à medida do possível, a gente vai responder todas essas dúvidas. Então, para a gente começar, eu vou fazer a devida introdução aqui dos nossos convidados. A gente tem o deputado Alceu Moreira, que está em seu 3º mandato já como deputado federal e atualmente preside a Frente Parlamentar Agropecuária, tão importante aí na defesa do agronegócio, né?
O deputado também preside o MDB no Rio Grande do Sul e o conselho curador da Fundação Ulisses Guimarães. Já foi deputado estadual reeleito, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, secretário de Estado da Habitação, prefeito reeleito e vice-prefeito e vereador em Osório. Boa noite, deputado. Prazer revê-lo, prazer estar com o senhor mais uma vez aqui discutindo a nossa comunicação. Boa noite, Nicolas. É um prazer estar com vocês, com a Tatiana, com meu querido irmão e amigo Daniel Carrara, nós que temos missões árduas para fazer juntos, né? Fica mais leve porque a gente faz juntos, né? E queria me colocar à disposição de vocês para tratar desse tema, que, na verdade, é a parte da lavoura que nós não conseguimos capinar direito, né? Aqui vem da mesa para a roça. Da roça para a mesa nós fomos bem. Da mesa para a roça estamos devendo ainda. Muito bem, deputado, obrigado. E completando aqui os nossos entrevistados também, o doutor Daniel Carrara, que é engenheiro agrônomo, né, pela Universidade Federal de Viçosa, em análise de projetos e sistemas concentração, pela Universidade da Ilha. Possui pós-graduação em administração rural pela Universidade Federal de Lavras. O doutor Daniel atuou como superintendente do Sindicato Rural do Distrito Federal, foi superintendente do Senar do Distrito Federal, superintendente geral da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e atualmente ocupa o cargo de diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, que também é tão importante aí para, enfim, para assistência técnica, né? É uma coisa super importante para o agronegócio. A gente chegou até onde chegou foi graças à tecnologia, à inovação no agro, e o Senar tem um papel fundamental nisso. Prazer estar com o senhor aqui hoje também, doutor Daniel. Boa noite, Nicolas. Obrigado pela oportunidade. Aproveitar e parabenizar o seu trabalho, toda a sua coragem de enfrentar temas complexos. A Tatiana, parabenizar aí pela criação do Fórum de Comunicação do Agro, que é um assunto muito complicado e que nós realmente não sabemos tratar dele com a devida competência, como fazemos da porteira para dentro. E meu chefe, meu guru, meu líder, deputado Alceu, que também conduz aí a Frente Parlamentar da Agropecuária e que, além disso, é um amigo da nossa casa, o Sistema CNA-Senar. É um prazer estar com vocês aqui. Muito bem. Bom, feita as devidas apresentações aqui, vamos ao que interessa, né? Que é discutir a comunicação do nosso agronegócio. E sem rodeio aqui, vou começar a fazer uma pergunta já direta. Mesma pergunta. Primeiro vou fazer para o deputado, depois para o doutor Daniel. Deputado, como é que o agronegócio se comunica? A nossa comunicação é eficaz? O senhor mesmo disse que a gente é muito eficiente da porteira para dentro. A comunicação é uma coisa que está no centro do debate aí, né? A gente vê a ministra Tereza Cristina sempre tocando nesse ponto, as empresas cada vez mais fortalecendo a comunicação, se aproximando da sociedade. Mas como que o senhor vê a comunicação hoje? É suficiente o que a gente está fazendo? Com certeza não. É uma parte do processo de produção que, principalmente, o produtor ele não apropria como se fosse um custo obrigatório de produção. Na verdade, não é só isso. Ele tem dificuldade para apropriar o seguro como uma norma de custo, ele tem dificuldade para tratar, muitas vezes, as questões ambientais como norma de custo e, principalmente, a comunicação e imagem. Ele não consegue apropriar isso. Tá? E é uma questão de cultura, mas sempre foi assim? Não, nós melhoramos muito. Nos últimos anos, nos últimos 3 anos que eu acompanho isso mais profundamente, nós ocupamos, se nós formos medir centimetragem de jornais, espaço de rádio e televisão, nós ocupamos infinitamente mais espaço do que nós ocupávamos antes. Era difícil, inclusive, ter espaço para falar. Hoje nós temos. A questão está que a comunicação para o agro é um corpo multilateral. Tá? E dependendo da face, do momento e do interesse, tu tem que ter uma comunicação distinta.
Então, se tu for fazer, por exemplo, comunicação internacional, que é que nós temos problemas hoje, tem que saber o seguinte: a fonte da crítica que prejudica a imagem do agronegócio é de natureza científica? Se for, temos que ter um aparelho científico muito bem construído, com pessoas de renovado conceito, para poder fazer o contraponto, reestabelecer a verdade. Se o fato é de natureza jornalística, bom, então nós temos que ter uma agência internacional muito qualificada para poder atuar na opinião pública de tal maneira que reestabeleça a verdade sobre isso. Se o fato é comercial, que é o preponderante, bom, nós temos que imediatamente ter um enfoque comercial para mostrar para as pessoas que nós estamos, na verdade, disputando o mesmo espaço. Isso não é uma Olimpíada, né? É competição de mercado, e nós vamos ter que fazer isso, mas não de maneira reativa, raivosa, não se vitimando, né? É indo para a competição de mercado, considerando essas coisas normais e fazendo debate de tal maneira que estabeleça a verdade com relação ao país, ao nosso país. Agora, é preciso perceber o seguinte: durante quase 3 décadas, desde as 2 da tarde às 10 da noite, as novelas entram nas nossas casas, vão ocupar os espaços nobres dos sofás das nossas salas, e as pessoas dizem o que querem do agro. E nós nunca nos defendemos disso. Achamos que era uma coisa natural, como o vento e a chuva, é assim mesmo. A imagem foi sendo destruída gradativamente, diariamente destruída. Tá? E, é claro, tinha um fundamento, a grande maioria, de natureza ideológica. É que no agro, nas últimas 2 décadas, brotou claramente a eficiência, a eficácia, uma riqueza enorme na produção e diversificação da alimentação. Apareceu a Embrapa com a pesquisa muito forte, as organizações do agro muito bem organizadas, as cooperativas que cresceram muito nesse processo, e aqueles que queriam o Estado forte e proprietário de tudo viam seus interesses ideológicos completamente confrontados pelo agro, né? Eles queriam separar o rebanho de pequenos proprietários e grandes proprietários, exatamente para ficar com o rebanho maior, que é os pequenos, né? Porque são eleitores, né? Tudo isso foi percebido. Agora é hora de nós fazermos esse diálogo interno e externo. Tá? O diálogo com os centros urbanos, eu tenho a impressão que tem vários veículos e forma de fazer, mas uma delas está relacionada diretamente com a Embrapa, que é abrir a Embrapa junto com as nossas academias, com as universidades, para levar os estudantes urbanos de guarda-pó branco para o interior, para dentro das nossas fazendas. É lá que tem que estar o jornalista, é lá que tem que estar o pessoal que deve da pesquisa, é lá que tem que estar o agrônomo, o veterinário, o bioquímico. Esse pessoal todo devia estar. A universidade não pode ser um instrumento para produzir gente formada para depois de formada para o mercado. Nós queremos a universidade como instrumento de transformação durante o curso. Ora, se a universidade toda vier para o interior, pelo menos em algum período do curso, quando ela voltar para a cidade, ela nos ajudará enormemente a refazer a comunicação da verdade sobre o agro. Mas fará com autoridade científica, fará com autoridade de conhecimento. Então, estou dando apenas um dos veículos que nós acabamos sepultando, não utilizamos essa ferramenta chamada universidade, que tem um conhecimento fantástico, que poderia melhorar enormemente a nossa sociedade, que poderia estar no meio da nossa propriedade, a meninada criando startup e achando solução tecnológica para todos os setores, né? E nós, pelas pernas deles, levar a roça para dentro da cidade quando eles voltassem para a universidade. Podíamos fazer isso. A última questão é o seguinte: há um equívoco quando a gente fala no agro, que o agro é uma coisa que acontece na produção agropecuária. Não. O agro é chão de fábrica, quando ele produz todos os equipamentos para produzir. E o agro volta a ser chão de fábrica quando ele faz a transformação do produto para ser consumido. Então, toda a trajetória do agro, em torno de 20% é o que acontece dentro da propriedade. O restante não acontece dentro da propriedade. É 51% do PIB e quase sempre acontece no chão de fábrica numa cidade. Pena que o Sindicato dos Trabalhadores não percebessem isso. O trabalho deles fazendo as máquinas que nós utilizamos, os equipamentos que nós utilizamos, e o trabalho deles nos frigoríficos transformando os produtos está no centro urbano e só existe porque o agro existe.
Muito bem, deputado. E eu preciso reforçar um ponto aqui que o senhor destacou, que as pessoas só vão conhecer o agro mesmo quando forem lá na fazenda conhecer. E eu digo que esse é o meu caso, porque eu sou de São Paulo aqui, eu não tenho ligação nenhuma com o agronegócio. Eu fui conhecer o setor quando eu fui trabalhar na revista. E aí sim eu consegui, indo, visitando várias culturas, várias realidades, entender como é que funcionava aquilo na prática e aí valorizar a atividade, porque até então eu era impactado. O senhor tem toda a razão, falta mesmo essa comunicação, essa vivência, na verdade. Dando continuidade aqui, vou fazer a mesma pergunta para o doutor Daniel, só que com um pontinho além ainda, porque além de comunicar a sociedade, o Senar tem um desafio também muito grande de comunicar os produtores, né? Comunicar as boas práticas agrícolas para os produtores, que também nem sempre é uma tarefa fácil pela capilaridade, né? Pelo IBGE, a gente tem mais de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Então, doutor Daniel, mais uma vez, obrigado pela presença. Como é que se dá a comunicação aí do ponto de vista do Senar? Lembrando que o senhor já foi também responsável pela comunicação do Senar, né? Sim, Nicolas. Como você pode ver no meu currículo, não é minha formação, nunca tive experiência nisso, mas depois de 15 anos de casa entre Senar, CNA e Federações da Agricultura, eu, como gestor da casa, cansei de estar numa roda de amigos em Brasília e dizer que trabalhava no Senar e ninguém sabia o que era Senar, e eu dizia que tinha que dizer que era o primo rural do Senai, né? Cansei de dizer que trabalhava na CNA e de ter que dizer que não era o curso de inglês, né? Então, e também já tivemos que colocar 3.000 tratores na esplanada dos ministérios durante 15 dias para sair numa matéria de Jornal Nacional. Então, isso vai cansando, e eu pedi ao nosso presidente, doutor João Martins, que deixasse eu assumir a comunicação da instituição, não só do Senar, mas da CNA também, há 2 anos atrás, e assim começamos a fazer uma série de mudanças nas nossas estratégias. A primeira coisa que nós fizemos foi contratar Nizango Anais para nos dar uma consultoria, meu amigo, né, que ficou 1 ano e meio aqui, com a visão absolutamente urbana, dizendo mais do que a gente não devia fazer do que a gente devia fazer, né? E dividir esse problema que é imenso, que é a comunicação, entre se comunicar com o produtor, com o setor, se comunicar com a sociedade e com os formadores de opinião, e se comunicar com o mundo, né, que não tem nada a ver, pensa exatamente diferente, muito diferente dos dois públicos. Com o produtor, nós avançamos bem. Hoje a gente tem muita capilaridade, tem as estratégias de educação à distância, as redes digitais estão efetivamente no setor rural, os líderes se falam bem lá no IPA, né, no Instituto Pensar Agro, nos grupos do Conselho do Agro, nos grupos de federação. Isso hoje acontece e flui. A dificuldade é chegar no pequeno produtor rural, mas assim, na massa de produtor rural você consegue interagir bem. Com a sociedade, com os formadores de opinião, é um problema sério, porque a pandemia e as crises econômicas nos ajudaram a estar no lugar como setor, que a sociedade hoje vê a importância, e há 10 anos não via, a verdade era essa, né? Hoje a sociedade vê a importância do setor e esquece que o setor é formado por produtores, né? Então, não existe um setor, não é um negócio etéreo, né, gasoso. Não, o setor é o produtor e, como bem disse o deputado, o antes do produtor e o depois do produtor. E o mundo, né, não conhece a nossa realidade e nós fazemos um erro imenso em mostrar hoje que nós somos fortes, que nós somos competentes, que nós somos grandes, porque nós estamos competindo por mercado e em termos de comunicação com países que não têm a menor capacidade de competir conosco. Então, dizer que nós somos fortes e dizer que nós somos grandes não ajuda a comunicação do Brasil com o mundo, né? Não resolve o nosso problema. E, por outro lado, com a sociedade, com os formadores de opinião, nós continuamos falando para nós mesmos como se a sociedade estivesse ouvindo. Então, nos grupos lá no Instituto Pensar Agro, nós falamos dos nossos problemas, nós concordamos, nós achamos as nossas soluções,
né, nos grupos de produtores rurais, nos sindicatos, mas não sabemos falar com a sociedade. Falar com o nosso grupo, com os nossos formadores de opinião, não vai resolver os nossos problemas, porque a sociedade não entende os nossos problemas, elas não vivenciam os nossos problemas, né? Mostrar uma colhedora ou 10 colhedoras colhendo soja numa propaganda não faz com que nós falemos com a sociedade não conhece aquilo, acha que aquilo é na Lua, e a sociedade não entende o que não conhece. Então, nós estamos fazendo errado quando nós nos vangloriamos do nosso sucesso e nos vangloriamos para nós mesmos, né? Nós precisamos interagir com a sociedade precisa saber que nós não somos meros produtores de alimentos ou de energia ou de superávit. Nós somos pessoas, nós somos humanos, nós temos família, eu digo porque eu sou produtor rural também, nós temos trabalhadores, né? Eu não conheço um dono de indústria que é padrinho do filho de um funcionário chão de fábrica, mas eu conheço milhares de produtores que são padrinhos dos seus filhos, dos seus funcionários. Então, a sociedade precisa entender isso e nós não estamos sabendo falar com a sociedade porque nós estamos usando as estratégias erradas. Eu acho que é esse o dever de casa que nós temos que fazer e também fazer juntos. Não adianta cada um fazer sua propaganda, a sua estratégia, o seu vídeo, o seu comercial de forma desconectada. E nós vemos isso todos os dias. Cada instituição tem uma ideia maravilhosa, cada instituição tem uma empresa de publicidade que vai resolver o problema e, não raro, uma desfala o que a outra fala. Eu acho que esse é um problema seríssimo de comunicação. Eu acho que o Fórum pode ajudar muito nisso, Tatiana. Organizar as estratégias para que todos nós andemos para o mesmo lado com estratégia e não com vontade de fazer. Eu, como agrônomo que sou, eu fui contratar pessoas especializadas e nós, produtores rurais, temos essa mania de tratar de assuntos que nós não conhecemos, porque a gente faz isso nas nossas fazendas. Deu problema, nós temos que resolver sozinho, mas, infelizmente, a comunicação é um pouquinho maior do que a nossa fazenda. Muito bem. Seguindo, então, eu vou inverter a ordem agora, porque eu queria pegar um gancho disso que o senhor acabou de dizer. Isso é um fato, né? Que o agronegócio se comunica muito bem para dentro, mas tem essa dificuldade para se comunicar para fora. O senhor diz que a CNA contratou o Nizam Guanais como consultor durante 1 ano e meio, e o Nizam é um cara acima de qualquer questionamento. Esse sabe muito bem como fazer uma comunicação. Doutor Daniel, diante de tudo isso que o senhor diz, que não existe uma mobilização setorial, que cada um conta uma parte da história, como que o senhor vê que a gente vai poder dar esse segundo passo? Como que a gente consegue mudar esse cenário? E o que é preciso fazer para que a sociedade finalmente comece, não precisa amar o setor, mas que pelo menos respeite o setor e compreenda o setor? Como é que o senhor vê? Qual que é o próximo passo que o setor precisa dar? Nicolas, nós contratamos há alguns anos atrás uma consultoria de fora internacional, chamada, não sei se eu posso falar o nome, não vou falar, que fez um trabalho analisando o inconsciente coletivo de alguns grupos. E essa consultoria foi dividida em inconsciente coletivo do produtor e sua família e das instituições, né, das lideranças, o inconsciente produtivo dos formadores de opinião do setor, os formadores de opinião da sociedade, né, e aí eu incluo a imprensa, e da sociedade urbana como um todo. Não foram questionários, foram dinâmicas, a ideia era você retirar da pessoa o que ela nem sabe que sente, mas sente. E o resultado, rapidamente, foi o seguinte: para o produtor rural e as lideranças, como é que, né, esse grupo vê o próprio produtor? Como frágil, desarticulado, né, desorganizado, desprestigiado, né, ou seja, pelos outros parceiros, né, e as lideranças da mesma forma. E a sociedade, os formadores de opinião da sociedade,
veem o produtor como forte, organizado, poderoso, beneficiado por todas as políticas públicas, né, e até com a característica de truculento, vamos dizer assim. Ou seja, com essas duas visões, não dá para a gente conversar pelo lado racional. Infelizmente, você dizer que nós produzimos tantos milhões de campos de futebol, de alimento, não vai sensibilizar a dona de casa que nunca entrou no campo de futebol. Como eu falei, você mostrar uma pujança de uma colhedora de algodão não vai sensibilizar a sociedade e o executivo ou a executiva que trabalha 3 turnos, né, para achar que o produtor rural é importante. Então, não adianta nós usarmos esse tipo de alternativa e estratégia para entrar na mente das pessoas, para entrar no inconsciente coletivo das pessoas. Então, foi montado, sim, uma estratégia de humanização da agropecuária brasileira. E nós usamos essa estratégia há 2 anos, e eu vou dizer para você que, silenciosamente, nós estamos mudando muito a imagem do produtor e do setor junto à sociedade, do nosso sistema CNA-Senar junto à sociedade, junto ao produtor, por intermédio de estratégias de metáfora, que você entra dentro da casa da pessoa, você vai falar de tomate, você vai falar de alface, você vai falar de cenoura. Não adianta você falar de soja para uma dona de casa. Infelizmente, ela não sabe. A última vez que a dona de casa viu a soja foi no meio do feijão. Há muito tempo atrás, o feijão cozinhava, a soja não. Então, ela tem raiva da soja. Então, nós temos que trabalhar isso de uma forma inconsciente, por intermédio de metáforas, né? A metáfora do setor agropecuário para a sociedade em geral, né? Para o jovem digital, o jovem vegano, por exemplo, é um grande Golias imenso, né? Que a hora que ele quiser pisa na cabeça de todo mundo. E a verdade não é essa. Então, nós precisamos fazer um trabalho que é científico, né? De criar essas metáforas para a população entender que o nosso setor é um transatlântico imenso, que tem tudo lá dentro. Você tem piscina, você tem sauna, você tem academia, você tem tripulação, você tem comandante, você tem tudo, mas que para fazer uma volta, uma virada de 30 graus, é lento, é pesado, funciona muito bem, aquilo pesa milhões de toneladas e flutua e anda, mas para virar é lento, a sociedade precisa entender isso assim. E, novamente, dizer, nós precisamos fazer isso juntos, né? Com a Frente Parlamentar, com o IPA, com a BAG, com a Sociedade Rural Brasileira, com a BCZ, e isso efetivamente não ocorre. O que a gente tem visto, o deputado Alceu pode me corrigir, é que cada um vai lá e faz a sua campanha, gasta os seus recursos, que, via de regra, não são muitos, nenhuma dessas instituições tem isso. O Ministério também faz a sua campanha, o Ministério das Relações Exteriores também faz a sua, e não existe uma real articulação de uma estratégia de comunicação, e aí não só com a sociedade. Hoje nós temos um problema mundial, né? E é sério, a nossa imagem no mundo, e a gente não pode minimizar isso, né? Durante muito tempo a gente dizia, não, isso é a choradeira dos franceses, é uma guerra comercial, né? Mas hoje não, hoje a gente está vendo grandes empresas, e algumas até do nosso país e outras multinacionais, dizendo, olha, a imagem de vocês aqui está muito ruim, vocês precisam melhorar isso, porque senão nós vamos ter problemas econômicos, inclusive no setor. A gente não pode minimizar isso, não, também fazer alarme não adianta, mas nós precisamos, sim, juntar forças e, com a estratégia correta, puxar para o mesmo lado. Nessa situação atual da nossa imagem, principalmente relacionada às questões ambientais, o que a gente está vendo é que instituições co-irmãs, uma puxa para um lado e outra puxa para o outro. E quem vai ficar no meio disso quando a corda estourar é a Sua Excelência, o produtor rural, a quem todos nós devemos atendimento e até subserviência. Muito bem. O senhor citou essa questão internacional e é nessa linha que eu queria perguntar agora para o deputado Alceu. Deputado, a gente, enfim, essa questão aqui interna do Brasil já foi amplamente
exposta aqui pelo Dr. Daniel, eu queria pegar um pouco dessa questão externa. O Ministério da Agricultura, junto com a Frente Parlamentar, tem feito alguns vídeos, né, focados no público estrangeiro, né, que é de onde partem boa parte dos ataques ao agronegócio brasileiro. Como é que se deu essa estratégia? Já dá para medir os resultados? Esses vídeos viralizaram? Como surgiu essa ideia e qual é o impacto que isso está tendo? Pessoal, olha, o Daniel foi muito feliz quando ele estava falando para nós da insuficiência da comunicação, mas não é pelo volume, é pela falta de estratégia. Tá? Cada um quer fazer a sua. Não tem como fazer separadamente. Tem que ter uma política de comunicação do agro para o mundo que tem que englobar todos os interesses privados e o interesse público, tá? Porque esta imagem interessa a todos nós. Tá? Eu dizer o seguinte, olha, o Ministério da Agricultura está fazendo, a parte dele, com certeza. É suficiente? Com certeza não, é completamente insuficiente. Né? Mas é melhor que não fazer nada, não tenha dúvida disso. Tá? Agora, nós já estamos evoluindo na consciência disso? Estamos. Tá? Mas é claro, pessoal, é o seguinte, imagina que no nosso Brasil inteiro tem muita gente que não tem a mínima condição de fazer a avaliação de quanto é importante o conteúdo da comunicação, tá? Mas ele é um cidadão que, na propriedade dele, venceu, alguns enriqueceram, inclusive, ele tem um poder gigante, ele se acha uma pessoa extremamente inteligente, e é no setor dele, tá? Só que a primeira educação que tem que dar para ele é apropriar a questão da comunicação como uma parte da sua produção que precisa ser conquistada, tá? Agora, no caso da comunicação internacional, quando se fala disso, é sempre importante saber com quem tu está falando. O que a Inglaterra e a França dizem de nós, e a Alemanha, não é o que a China diz. Não é o que o Vietnã diz, não é o que a Arábia Saudita diz. Tá? Então é o seguinte, esse, como disse, é um corpo multilateral, com muitas faces. Para cada um deles, representa um momento e um interesse. Se tu quiser fazer uma representação, uma narrativa da comunicação e responder com resposta rasa, vai errar. Tá? Algum problema de comunicação, a origem é comercial. E bom, a França está vendendo frango na Inglaterra. Se o nosso frango chega no balcão, na prateleira do supermercado, o francês perde a possibilidade. O Macron tem uma eleição agora e precisa dos votos do interior. É claro que ele vai falar mal do Brasil. E isso explica tudo? Não, claro que não. Isso não explica tudo. Né? A Bayer e a BASF são das empresas que mais vendem inseticida e herbicida no Brasil. E quem mais fala do agrotóxico, com relação ao uso do agrotóxico no Brasil, é a Alemanha. Quer dizer, as duas multinacionais que enriquecem, ganham milhões e milhões de reais aqui, não pode fazer uma comunicação na Alemanha. Nós, o Brasil, o governo brasileiro e as entidades, não somos capazes de chamar essas empresas para que elas consigam colocar parte do que ganharam pelo volume dos nossos negócios para fazer a comunicação com alta credibilidade no seu próprio país? Com certeza, sim. Não estamos fazendo isso porque não damos importância. Falamos muito sobre isso, mas usamos muito pouco inteligência estratégica, usamos muito pouco estratégia de comunicação, usamos muito pouco comunicação como ciência para poder fazer o convencimento do nosso consumidor em qualquer parte do mundo. Agora, eu tive há pouco tempo na Irlanda, e aí, conversando com os irlandeses, disseram o seguinte, olha, se nós acertássemos esse negócio do Mercosul, do acordo da Comunidade Europeia com o Mercosul, se isso der certo, eu espero que a minha Irlanda seja a última a comprar carne do Brasil, ou seja, só entre nesse acordo a carne bovina no último ano dos 10. Aí eu pergunto, mas por quê? Porque quando entrar, nós quebramos. O dia que a carne brasileira chega aqui, nós temos que desistir do ramo. Nosso custo de produção é muito mais elevado. Ora, meu compadre, mas quem está na Europa, com cidadão sem um palmo de solo para ampliar, sem condição de ampliar, com subsídio gigante, não pode ampliar o subsídio, tem uma concorrência de um país que em alguns lugares tem 3 safras por ano, tudo que ele conseguir colocar de casca de banana, ele vai colocar. Bom, então tá, então eu me conformo com isso, aí o problema é deles. Não, não é deles.
é que tem grande parte de coisa que nós fizemos aqui que está errada. Então é o seguinte, o que eu estou dizendo é que preciso ser muito mais generoso para discutir este corpo multilateral com todas as faces e ter a grandeza de saber o seguinte, a solução não é uma receita de bolo. A solução é uma solução extremamente criativa, depende do reflexo do momento, depende do interesse do momento, e nós temos que saber como responder isso. Acho que estamos evoluindo, tá? E o que não estamos fazendo agora é que, tal como na indústria, o agro também tem. Os setores acabaram criando sindicatozinhos, né? E eles criam seus deuses. Cada um tem o dono do sindicato e o cara se acha o dono da cocada preta. Então, um fala contra o outro que é para conseguir espaço de imprensa. Tá? Coitado, cara, não tem a mínima noção do que ele está fazendo, é uma imbecilidade. Né? Imbecilidade. Para o todo, ele não está somando. Né? No IPA, a gente discute isso, mas cá para nós, eu e o Daniel estamos aqui, quando se fala em pegar alguns trocados do IPA para comunicação, todo mundo se olha e coisa parecida, mas ninguém bota a mão no bolso. Não tem nada. Quer dizer, eles não acham isso importante. Eles falam, mas sempre acham que é uma coisa que pode ser feita depois. Então é o seguinte, comunicar adequadamente o mundo e o país custa dinheiro. Mas pode ter certeza, os danos causados por comunicar mal é muito maior do que nós teríamos que gastar para transformar a comunicação numa área de investimento. Deputado, essa última frase resume muito bem, né? O agronegócio ainda enxerga a comunicação como um custo, não como um investimento. E hoje a gente vive uma era da reputação, né? Hoje, até pouco tempo atrás, as pessoas sofriam ataque, né? As pessoas que eu digo, as empresas sofriam ataque, mas diziam, bom, o produtor vai continuar comprando o meu produto aqui, mas hoje o cenário é outro. A sociedade pressiona uma empresa, pressiona os governantes para que produtos sejam banidos, para que, enfim, sanções sejam aplicadas. É isso aí. Eu acho que a questão é muito em torno da comunicação como cultura empresarial no setor. E a gente tem que lutar por isso. Como o nosso tempo aqui já está avançado, eu vou começar a abrir para as perguntas, já que estão chegando aqui pelo YouTube. E tem uma muito interessante aqui que eu vou fazer para o doutor Daniel. Os senhores acreditam que a comunicação deva começar nas escolas? Como pensam que isso poderia ocorrer de forma eficiente e estratégica? E eu faço um parênteses, né? Os livros didáticos, hoje em dia, eles servem muito mais para detonar o nosso agro do que para valorizar os feitos. Então, vamos passar aqui para o doutor Daniel, então. Com certeza, sim. Com certeza, essa ação estratégica, essa população mais jovem, né, nas escolas, é fundamental. E por quê? Porque o pessoal, assim, da faixa etária da minha idade para cima, todo mundo tem um conhecimento, um avô, uma avó, um tio que morou na fazenda, que tinha um sítio, ou seja, tem uma vivência agrícola, né? Já pegou na galinha, já sabe que o leite não vem da caixa, vem na vaca, né? Mas essa geração mais nova, poucos têm esse tipo de conhecimento, né? E poucos têm acesso a esse tipo de experiência, vamos dizer assim. O turismo rural tem feito um trabalho muito interessante, tentando trazer essa vivência, essa experiência, mas todo o trabalho que foi feito de lavagem cerebral nos últimos anos, né, na educação brasileira, a gente está pagando agora na juventude, né? Então, é muito difícil você chegar num grupo de jovens, eu tenho filhos adolescentes, e explicar, né, que a soja não vai acabar com o mundo e que ela é importante para o seu frango, para o seu porco, para o seu leite. Não é fácil fazer isso, né? E continua isso. Eu recebi aqui no Fale Conosco essa semana, né, exatamente um colega meu falando que numa escola de Brasília, uma das perguntas de prova era exatamente que o cerrado estava pegando fogo para virar soja e boi. E essa era a resposta certa. E nós não podemos aceitar isso mais. Então, nós vamos fazer uma denúncia ao Conselho Nacional de Educação, né, contra o colégio. Agora, isso é um trabalho que é muito difícil você fazer, porque
via de regra, os pais não costumam ter acesso a esses materiais, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho transversal, nós temos algumas ações nesse sentido, né? Nós temos um programa do Senar chamado Agrim, né? Que começou no Senar do Paraná e que hoje está em 20 regionais nossas, que trabalha conteúdos transversais nas escolas, inclusive urbanas, principalmente urbanas, públicas e privadas, e as professoras trabalham em conteúdos transversais na matemática, tratando de meio ambiente, no português, tratando de água, e que tem todo um conteúdo de informação correta sobre o que é o agro, né? O que é a agropecuária brasileira, e aí a gente costuma usar termos como agronegócio. Você falar agronegócio para um jovem hoje em dia, é a mesma coisa que você está. Não adianta algumas emissoras fazerem apologia, né, que é isso, é tudo, né? E aí terminou o comercial, entra um jornal que o jornalista, a primeira coisa que faz é sapecar no nosso setor, né? Isso faz de conta para receber patrocínio, né? E com as crianças do mesmo jeito, não adianta a gente achar que nós vamos mudar essa concepção, principalmente dos professores, se a gente não estiver lá dentro. Então, é preciso montar uma estratégia para isso, mas, de novo, não é fácil, porque é um público muito específico, né? Eu tratei de 3 públicos aqui: sociedade, produtores e mundo. Esse público de jovens e crianças é um público totalmente específico que precisa de uma estratégia e que tem que ser uma estratégia com capilaridade, porque o volume é muito grande para tratar. E aí, como diz o presidente Alceu, na hora que você fala de um trabalho desse que vai ter custo, tem que ter estratégia, mas vai ter custo, a gente não costuma contar com muitos parceiros, né, deputado? Então, mas a gente faz o nosso trabalho de formiguinha dentro das nossas possibilidades. O Agrinho está aí em 20 estados. Nós temos uma parceria muito interessante também com a CGU e com o Instituto Maurício de Souza, também para quebrar alguns desses preconceitos, mas é um trabalho contínuo. Esse aí, nós não vamos... Tem que começar e continuar, né? Porque nós perdemos a oportunidade de fazer isso numa geração toda urbana, né? Agora, mudar a cabeça de adulto é mais difícil, né? Mas precisamos realmente começar dentro das escolas, sim. E esse é o gancho aqui para a próxima pergunta. O tema educação aqui está dominando o nosso chat. Então, vou fazer a próxima aqui para o deputado. Se o Brasil é o país do agronegócio, por que esse conteúdo não está na grade curricular das escolas? Hoje isso é uma necessidade. Deputado, quando tá para falar mal, né? Por que a gente não consegue, se não criar uma disciplina, mas pelo menos alinhar o material didático, né? Colocar, enfim, uma coisa mais real. Não precisa também dourar a pílula, mas que se fale a verdade, né? Olha, a primeira questão que precisa ser dita nisso, que fica claro para nós, é o seguinte: o laboratório predileto para se formar um país socialista é a sala de aula, tá? É a universidade. Não é por acaso que, durante 20 anos, elas foram completamente dominadas por essa ideologia, tá? Eles pregam isso, né? Fácil, né? O cidadão olhar para o cidadão que tem um carro novo e dizer para o cidadão pobre: olha, se fosse no meu regime, todos nós teríamos um carro semelhante àquele, né? Isso é mentira, mas as pessoas acreditam isso. Bom, quem pensou esse processo foi para o material didático, foi para lá, para colocar nas escolas tudo isso, na universidade tudo isso. Tem que modificar isso agora, tá? Acho que era hora do Ministério da Educação começar a pensar nisso, tá? E isto é uma ferramenta importante para o futuro do nosso país. Colocar na questão do currículo escolar a questão do empreendedorismo, fazer com que a pessoa não entre mais na escola imaginando que tem que se formar para fazer um concurso público e trabalhar em algum lugar, né? Nós estamos no mundo digital, um lugar que o emprego não é a mesma coisa que trabalho, quer dizer, a grande maioria do trabalho não terá o patrão, tá? Uma modificação completa nesse processo. E só se pode fazer isso, com certeza, mudando a lógica de raciocínio das escolas, né? Eu preciso lembrar vocês que, na educação ainda, a melhor parte da aula continua sendo o recreio. A melhor parte da aula é o recreio. Os alunos quase se matam para sair na porta,
Gozado. O meu neto, com 5 anos de idade, para me tirar o telefone celular da mão dele só arrancando, senão ele não larga. Quer dizer, naquela tela do celular tem um atrativo de descoberta que ele quer ficar o tempo todo no celular, mas na escola ele só vai porque tem os coleguinhas, senão ele não iria. Então, a escola, pessoal, tem que ser um espaço de descoberta. A escola tem que ser um espaço de vida. A escola tem que despertar nas pessoas a natureza da vida competitiva, da possibilidade de fazer o empreendedorismo cooperativo, é a lógica de pensamento da construção. Isso que nós temos que fazer. É muito mais fácil tu falar, por exemplo, fazer uma novela e contar a história do velho Randon. Imagine contar a história. Quantos símbolos do agro nós temos que foram para o Mato Grosso com a mão atrás, estão na frente, passaram fome e hoje são vencedores. Quantas novelas podiam entrar nas nossas casas todos os dias contando essa história? Ao invés de tu passar a vida inteira numa novela falando de prostituição, tráfico de droga, tudo que é ruim na novela o tempo todo, e nós achamos que isso, mesmo num veículo que tem concessão, parece que isso é normal. A carga de informação. Agora, está tudo perdido? Não. Nós não tínhamos um só canal do agro. Nós não tínhamos um só canal do agro, nenhum. Agora nós temos, né? Todas as TVs estão colocando um canal para falar do agro, alguns exclusivamente do agro, para tratar disso. Isso é espaço conquistado, né? Isso foi espaço que nós conquistamos, com certeza. Aos poucos, tu vai fazendo as pessoas falarem sobre isso. É um processo lento, porque o grau de construção da consciência destrutiva da nossa imagem foi feita em décadas. E nós queremos mudar em dias. Nós não mudaremos em dias, até porque a grande sociedade urbana está na escola urbana, com professor urbano e com material didático contra o que nós estamos fazendo. Tá? A desconstrução disso, primeiro tem que mudar os materiais. Né? Dá uma olhada nos livros deles, olhem as páginas. O Chico Graziano mostrou para nós com clareza. Olha o que está na explicação, a lógica de percepção desse processo. Só que a única coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, olha, nós temos que parar de falar na terceira pessoa. O culpado nunca é o outro, sou eu mesmo. Tá? Eu tenho que fazer melhor. Tá? Dê um dia para vocês dois, dê uma conversadinha com o Daniel e veja nos programas que eles montaram na CNA e a capacidade de solução vista a longo prazo. Projetos que começaram incipientes, que eles tinham a visão do resultado. Foi dar resultado 3, 4, 5 anos depois. Eles sabiam disso. Na comunicação também é assim. Nós temos que fazer uma estratégia pensando no resultado de médio e longo prazo. E isso precisa ir na origem do problema. Onde a comunicação equivocada acontece, tem que mudar-se os meios e os métodos. Muito bem. E aqui a educação está dominando aqui o nosso debate. Tem mais uma pergunta agora, Fernanda Leite, fazer para o doutor Daniel. Por que vocês não focam também na preparação dos professores? Proporcionem cursos para eles. Os professores estão no radar, eles já estão, vamos dizer assim, doutrinados. Como é que vocês enxergam isso? Depois eu vou estender também para o deputado Alceu Moreira. Doutor Daniel, como é que você vê a questão dos professores hoje? Eu acho que hoje a questão da capacitação dos professores, com todas as estruturas de educação à distância, como o deputado colocou, a gente vem investindo nisso há 10 anos, né? Capacitamos muitos técnicos e professores também dos nossos programas. Hoje nós temos programas para jovens na área meio, temos uma faculdade. Não é difícil a estratégia de fazer. Né? A grande dificuldade de você capacitar os professores é eles quererem aceitar a nossa realidade, tendo em vista que eles foram doutrinados nos últimos anos a pensar exatamente o contrário do que a gente pensa. Então, não adianta você não capacitar com dados, isso é fácil. O problema é você mudar a mentalidade, mudar o sentimento, o inconsciente coletivo dos professores que a gente precisa tentar mudar. E isso é um pouco mais difícil, até porque a maior parte dos professores são ligados às redes estaduais e às redes federais, e durante muito tempo nós não tivemos acesso. Eu acho que o caminho para isso, como disse o deputado Alceu, é sim o Ministério da Educação.
Eu acho que esse caminho de abertura e de presença, de articulação e de interação com o Ministério da Educação para essas coisas, hoje nós estamos num momento que a gente pode fazer, e aí, sem politizar a nossa discussão, mas politicamente nós temos chance de conseguir fazer algum projeto conjunto com o Ministério da Educação para essa interação com os professores. Né? Até poucos anos atrás isso era impossível. Se a gente fosse tentar fazer essa desmistificação ou essa quebra de preconceito pelas vias de ministério, nós íamos ter exatamente o resultado ao contrário do que a gente queria. Muito bem. Vou ler um comentário aqui também que chegou antes de passar para o deputado. Aqui, ó. O agro precisa combater as fake news com afinco. Eu, como estudante universitário do curso de medicina veterinária, olha só, medicina veterinária, presenciei isso dentro da minha universidade, seja por alunos, seja por professores. Então, você vê, a gente não está falando de um curso de nutrição, né? Da própria curso de agro, né? Ligado ao setor. Deputado, vou dar uma lapidada aqui na pergunta, baseado com o que o doutor Daniel falou também. Existe hoje alguma abertura por parte do Ministério da Educação no sentido de, enfim, entender melhor, de fazer algum tipo de orientação aí para os professores, alguma abertura no sentido de colocar um livro no currículo das escolas públicas? Como é que está essa situação? Olha, deixa eu dizer o seguinte, na nossa estrutura educacional, o ensino fundamental está distrito aos municípios e aos estados. Então, a massacradora quantidade dos alunos nessa faixa de idade estão com os estados e os municípios. Tá? Nos municípios já tem essa transformação visível, né? As eleições têm elegido prefeitos que têm uma filosofia de vida diferente, um entendimento de ideologia política diferente, e eles acabam imprimindo isso nas escolas, menos nocivo. Nas redes estaduais, ainda está muito impregnada, a grande maioria delas era afiliada à CUT. Né? E eles têm ideologia clara, faziam isso. Né? Tem modificação? Também tem modificação. Só que a gente tem que perceber o seguinte, se nós ficarmos com o governo do perfil do atual governo federal por 10, 12, 15 anos, é a esquerda que não vai ter espaço dentro das universidades. Nós teremos ocupado tudo. A gente vai ocupando, vai formando professores com essa cabeça, vai colocando no magistério professor com essa cabeça e vai mudando completamente isso. É que eles estão há muito tempo, 30 anos. Né? Tem pessoas que estão se aposentando e têm esse traço de pensamento. Então, é muito difícil chegar para ele modificar isso agora. Provavelmente não modifique. Agora, é bom que se diga que a consciência geral da população, ela também está na escola. Tá? Não acontece na escola um padrão de comportamento que seja só da porta da sala de aula para dentro, muito pelo contrário. Esta população que resolveu sepultar um regime e transformar outro vencedor, essa está em todos os lugares, e ela tem reflexo. Eu tenho certeza, neste momento agora, que o Ministério da Educação, que deveria estar preocupado com isso, não está fazendo com a intensidade que devia. Até há pouco tempo, nós tínhamos um ministro da Educação que estava muito mais preocupado em fazer o contraponto da política ideológica pelas extremas. Tá? Hoje nós temos um ministro que é muito mais pacífico no processo, mas não vi dele nenhuma posição transformando o Ministério, o MEC, num laboratório de construção de uma nova política educacional com outro projeto pedagógico que possa resultar numa resultante diferente da que estamos falando. Muito bem. Bom, a gente já está chegando perto aqui do fim do evento, então eu vou fazer mais uma última rodada aqui de perguntas. Então, vou voltar aqui com o deputado também. Voltando a essa questão da imagem do Brasil, né? Muitas notícias que surgem no exterior, né? Basicamente negativas, aí tem a ver com queimadas, com grilagem, enfim.
a queimada está fora do controle, não é uma coisa que dá para a gente resolver por vontade própria. Agora, a questão da grilagem, a gente consegue resolver com uma regulamentação fundiária, por exemplo. Como é que uma ação dessa poderia impactar na imagem do país, passando uma imagem de organização, enfim, e completando, como enfrentar também os detratores, né? Porque tem muita gente que vai criticar uma ação como essa. Como é que o senhor enxerga isso, deputado? Bom, primeiro vamos fazer uma definição do que é grilagem. Tá? O que é um grileiro? É um cidadão que se apropria de uma área que não é dele para vender para outrem. Não é uma pessoa que mora nem planta nada em lugar nenhum. O grileiro não faz isso. Ele negocia com a terra que não é dele. O cidadão que está em alguns territórios há 30, 40, 50 anos, ele não é grileiro. Aquele que pediu licença para desmatar, que tinha lei, o Código Florestal deu licença para desmatar, mas o órgão estadual, o órgão ambiental, nunca forneceu o documento para ele, e ele teve que dar comida para a família, ele não descumpriu a lei por vontade própria, ele fez por sobrevivência, e é uma omissão do Estado, e não um crime dele. Tá? Então, quando tu vai fazer uma discussão como essa, tem que saber o seguinte, o que é o criminoso, o cara que é grileiro no processo? Tá? O que é o cidadão que foi colocado pelo Estado lá e o Estado nunca lhe deu escritura pública e registro? Tá? E o que é o cidadão que está morando adequadamente nisso? Agora, por exemplo, tem uma legislação aqui de reforma agrária que diz que só pode organizar até 6 módulos. Dê uma andadinha ali na 163 e olha para um lado e para outro, e tu vai ver que ali tem gente que tem 2 módulos, um módulo tem 7, tem 8, tem 9. Aí como é que faz? Vai ficar um queijo suíço? Quem tem até 6 vai ter escritura pública e registro. E quem tem 6,5 é um criminoso que tem que ficar sem documento. Por quê? Porque ideologicamente se estabeleceu que tem que ser 6, porque 6 é pequeno. E é o máximo que se conseguiu. Porque no Congresso Nacional, com o que nós temos hoje, nós temos a ditadura de minoria. 130 deputados da esquerda acabam controlando a pauta. E o presidente da pauta, para não se indispor com eles, o presidente da casa acaba não botando em votação assuntos como esse. Está lá o Código Ambiental, que o Kim Kataguiri fez uma bela discussão. Temos represado em torno de quase 200 bilhões de reais para ser investido e gerar emprego e nunca vota o Código Florestal. Temos a lei da conectividade que está lá no Senado, que hoje uma pessoa que não tiver internet das coisas e ele tiver um vizinho que tem, ele vai perder a propriedade do vizinho em 5 anos. Porque a eficiência do que dispõe desse equipamento é muito maior. Tudo isso está visível. Né? A lei de cabotagem, a praticagem. Vocês sabem, por exemplo, que lá na Amazônia tem prático que recebe 2 milhões e 100 para trabalhar 8 períodos de 4 horas no navio por mês? 2 milhões e 100. Quem é que paga essa conta? Está no saco de feijão que nós comemos. E nós convivemos com isso como se fosse o vento e a chuva. Não, isso tem que acabar, por favor. Então, a gente está na legislação com relação a isso. Para que isso seja votado, tem que ter vontade de quem dirige as casas legislativas. Esse pessoal que trabalha contrário a esse pensamento, mesmo sendo numericamente menor do que nós, mas eles têm uma capacidade de fazer barulho como poucos, e são muito articulados. E nós precisamos vencê-los, com certeza. É isso aí, deputado. E agora, mais a nossa pergunta final aqui para o doutor Daniel, uma pergunta interessante aqui. O agro precisa de mais embaixadores. Artistas brasileiros de fama internacional não conhecem, de fato, o setor da própria casa e acabam entrando nessa onda internacional das fake news. Doutor Daniel, vocês já tiveram uma experiência com o Nizam? Vocês já tentaram alguma aproximação, enfim, algum contato com esses influenciadores mesmo, enfim, cantores, atores, gente que tem uma penetração internacional, que poderia eventualmente ser um embaixador do nosso agro, que atualmente o que a gente vê são artistas que são contrários, que são detratores contra o próprio agronegócio, contra o próprio país, né? A gente tem vários exemplos, não vou nem citar. Agora, existe a ideia? Vocês já tentaram alguma aproximação? Isso está no radar? Como é que a gente pode imaginar uma relação aí, CNA-Senar, com algum influenciador? Sim, Nicolas, a resposta é sim. Nós já fizemos isso e
tem que entender que tem algumas estratégias que elas não podem ser explícitas, né? Você tem que trabalhar mais bastidor, e aí você tem algumas questões, inclusive, de a quem os influenciadores, esses artistas estão ligados profissionalmente, né? Eu vou dizer para você que tem alguns que não adianta você conversar, porque aquela é a bandeira dele e ele fala para o público dele. Então, nesse trabalho que o Nizam fez, aí, só para responder a uma pergunta que você fez lá no início, o Nizam trabalhou com a gente durante 1 ano e meio, praticamente 1 ano, cuidando da nossa imagem, a nossa imagem institucional, né? CNA, Senar, junto ao produtor, junto à sociedade brasileira. Ele não fez um trabalho mais abrangente em relação à imagem do setor, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas, obviamente, com a capacidade que ele tem, nós acabamos montando a estratégia paralela à da nossa instituição e muitas ações se transformaram em realidade, inclusive a interferência em influenciadores. E eu vou dizer uma coisa para você, que a imagem do nosso setor no nosso país hoje, ela é muitíssimo melhor do que há 10 anos atrás. Muitíssimo melhor, né? E aí você tem todo um movimento aí dos cantores sertanejos, a gente se relaciona muito com eles, todos eles têm um vínculo grande com o nosso setor, não só por causa da música, mas a maior parte deles são produtores, sim. Você tem aí artistas, e agora no mundo digital nós temos um volume grande de influências digitais do agro interagindo na rede. Agora, eu vou repetir, tem gente que não adianta você bater boca com quem vive de falar mal do setor, né? Eu não preciso listar aqui o nome e o número dos detratores do setor contumazes, mas vocês conhecem bem, principalmente da área de comunicação. A gente tem que fazer o trabalho silencioso daqueles que são conquistáveis, vamos dizer assim. Eu não tenho preconceito, eu tenho falta de informação. Então, esse trabalho a CNA vem fazendo, né, já tem quase 2 anos. A pandemia atrapalhou muito, porque é um trabalho muito pessoal, né? Um almoço, um café da manhã, um jantar, uma palestra, uma participação em eventos, para você ir conquistando. E aí tem muito a ver com o trabalho do inconsciente coletivo, né? Mais vale o que você sente do que o que você ouve, né? Mais vale o que você vê do que você ouve. Então, esse trabalho a gente vem levamos formadores de opinião em regiões que têm destaques, né? Mas eu volto a dizer que eu acho que esse não é o nosso maior problema hoje. Nós avançamos muito, temos que continuar avançando, né? Temos que investir, sim, nessa nova geração, mas eu acho que o nosso maior problema hoje é internacional, é a nossa imagem internacional. E aí nós temos que também envolver sentimento de quem não está aqui. E tem coisas assim muito simples de você dizer para fora e para dentro. Há poucos dias pegaram aí um garimpo irregular, né? Se eu não me engano, em Rondônia, né, deputado? E que todas as pedras são compradas em São Paulo e na Europa. Pedras irregulares de contrabando, né? Ou seja, e quem é que mais bate na gente, né? Eu não me lembro a última vez que eu vi um móvel novo de Jacarandá. Eu não me lembro. Aqui em Brasília, por exemplo, e em São Paulo, que eu vou muito, o móvel é de MDF, né? Aqui no interior do Goiás, você ainda tem algum angico do Cerrado, mas Jacarandá não. E o desmatamento está lá. Quem é que está comprando essa madeira? Não está descendo a madeira. Eu não conheço. É o mesmo que paga a ONG. É o mesmo que paga a ONG e é o mesmo que fala mal da gente. Então, essas coisas, muito mais do que falar, tem que mostrar. Né? Então, achei uma balsa saindo aqui, 4 balsas carregadas de madeira clandestina. Não prende o balseiro, não. Vê onde é que ela está indo. Pega quem está comprando. Então, essas estratégias têm a ver com ação e se transformar em comunicação. Nós estamos trabalhando firmemente nisso, temos um grupo interno e estamos conversando com muita gente para essa proposta, e aí dividido, sim, em sociedade de formadores de opiniões nacionais e mundo. A nossa preocupação, eu confesso para você, hoje, da CNA, é mais com a nossa imagem no mundo.
nós fizemos um trabalho imenso, a ministra Tereza Cristina, de abertura de mercado, nós não podemos correr o risco de não ter algum tipo de represália, né? Um dos candidatos ao governo americano fez uma ameaça aberta para o mundo, né? Isso nos preocupa, isso nos preocupa. A parte interna temos que melhorar, temos que fazer mais coisas, essas estratégias estão montadas, temos sim formadores de opinião que não eram afetos ao agro, que hoje falam, não falam abertamente, porque também não adianta. Não adianta eu ir para um debate contra alguém que vai discutir tudo o que eu estou falando e achar que eu vou convencer ele. Não vou convencer ele. Eu tenho que convencer quem está me assistindo, quem não tem informação, quem não conhece do setor e pode, sim, ter uma adesão ao nosso setor. E tem outras coisas também que a gente também não pode ser tão negacionista assim, né? Nós temos pessoas do nosso setor que fazem coisa errada, sim. Né? Fazem. Né? Então, por exemplo, regularização fundiária. Né? É uma das formas de você separar o joio do trigo, deputado. Dê um título para o sujeito e faça ele se responsabilizar pelo que acontece na terra, que tem o nome dele. Porque se não tem o nome dele, não tem a quem responsabilizar. Então, a discussão da lei da regularização fundiária, é regularizar grileiros. Os grileiros que forem regularizados, certamente um dia vão pagar o preço deles. Agora, você não pode penalizar milhões de produtores rurais que querem produzir sem ter o seu CPF linkado ao seu imóvel. Se ele fizer besteira, a gente não pode nem defendê-lo, né, se ele tiver certo, ou seja, se ele desmatar uma terra porque está lá com pedido de licença ambiental há 15 anos, né, e o governo de estado fazendo picuinha sem autorizar, sendo que o Código Florestal autoriza, né, e nem deixar de penalizar aquele que faz o desmatamento irregular, fora da lei. Né? A gente tem que separar essas coisas e isso faz parte da nossa comunicação. Né? Punir quem realmente deve ser punido, né, faz parte de uma estratégia de comunicação, sim. Muito bem. Bom, a gente tinha várias outras perguntas aqui na lista, queria já me desculpar aí com os nossos espectadores, que infelizmente não deu tempo de ler mais perguntas. A gente poderia ficar aqui mais um tempão, também já são quase 9 da noite, né? Vamos liberar aí os nossos entrevistados de hoje. Doutor Daniel, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui, foi um debate excelente aqui, ótimos pontos, e acredito que vai agregar muito aqui para a nossa comunicação do agro. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Nicolas e Tatiana, e é um prazer aqui dividir a bancada virtual, mesmo que à distância, com o nosso deputado Alceu. Isso aí. Deputado Alceu Moreira, muito obrigado também pela participação, sempre engrandecendo aí os debates, sempre com pontos de vista fortes, mas necessários para o nosso agronegócio. Um prazer estar mais uma vez com o senhor aqui. Obrigado. Eu é que agradeço, e eu quero te dizer o seguinte, cada vez que nós temos uma janela dessa para conversar com muitas pessoas, sempre alguma coisa fica do debate. Né? Dividi a sala com o Daniel é um especialista, uma pessoa, além de competente, leal com o setor, faz um trabalho magnífico na CNA, tá? E nós estamos juntos, né? Não com a obrigação de concordar sempre, né? Mas sempre querendo o melhor para o agro. Tá? Então, queria deixar um abraço para a Tatiana, por ela ter oportunizado esse fórum de comunicação e poder ter essa live com todos nós, e a ti, Nicolas, pela mediação brilhante que fez. Um abraço a todos os internautas, todos que estão conosco, nos acompanhando nesse momento. Pode ter certeza, se mais não dissemos aqui, é porque está fora do nosso limite, mas queríamos dar a melhor mensagem possível para que pudesse ouvir. Obrigado. Acho que foi muito bom mesmo, o nosso primeiro evento de muitos aqui. Queria agradecer também aos apoiadores do evento, a Sem Cerimônia Eventos e Turismo, a Press Manager também, que nos ajudou hoje. E queria deixar um recado final para todos aqui, que o Fórum de Comunicação do Agro realizará mais um encontro ainda em 2020. Então, a gente vai ter mais um bate-papo como esse ainda esse ano. Então, se você ainda não segue as redes sociais do Fórum, siga lá, fique ligado nas redes.
no Instagram, no LinkedIn, para acompanhar as novidades. E se você quiser fazer parte do grupo também, está aberto. Se você é um jornalista aí do agro e quer participar, só mandar um e-mail para forum.comunica.agro@gmail.com. Então, repetindo, forum.comunica.agro@gmail.com. Então, contamos com todos aí, já estamos com 150 participantes no grupo e queremos aumentar ainda mais. Então, obrigado a todos, obrigado, Tatiana, aí, pela oportunidade. Conte sempre comigo aí para essa moderação. Boa noite a todos e todas e até o próximo Encontro Agro.